aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E bem, One Piece finalmente chegou ao seu capítulo 1000, um momento histórico, emocionante, marcante, sem dúvidas para qualquer obra. E bom, esse vídeo era para estar saindo mais perto do lançamento desse capítulo, mas acho que ainda está em tempo de comemorar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui em que eu vou ranquear todos os Chapéu de Palha, todos os Mugiwara, do pior para o melhor, fazer o meu ranking, com a minha opinião, sobre cada membro da tripulação, aproveitando também um pouco o fato de que tá rolando a votação mundial para saber o personagem mais amado da franquia. Eu já fiz um vídeo alguns anos atrás sobre esse ranking de popularidade, só que agora é mundial, então o mundo inteiro pode votar, o que inclui nós. Mas enfim, voltando as atenções para esse vídeo aqui, todos os Mugiwaras são personagens incríveis, muito bem desenvolvidos, todos eles sem exceção. Por isso, tanto aquele que ficar em último lugar não desmerece nem um pouco o próprio personagem. Mas acho que não impede de alguns terem algumas falhas a mais que outros e da gente dar a nossa opinião sobre eles, né? E só antes da gente começar, eu quero que vocês tenham discernimento de que são 1000 capítulos, né? Então eu não vou conseguir lembrar de tudo aqui, de todas as coisas incríveis que esses personagens fizeram. Mas então, bora lá, sem mais enrolação, começando com o último colocado. Na verdade, eu também quero desejar um feliz ano novo, já que esse é o primeiro vídeo do ano. Enfim, vamos lá. Em 11º lugar, nós temos a Carrot. Calma, eu sei que isso é polêmico, não me xinga ainda. Tudo bem, eu sei que a Carrot ainda não é um membro do bando, pelo menos ainda. Acho que eu não poderia nem considerar ela como um 11º lugar, tá mais pra uma menção honrosa. Existem muitas especulações de que ela vai entrar pro bando no futuro, mas mesmo ela participando desde todo o arco de Whole Cake, desde Zou, de fato ainda não é certo. Porém, por algum motivo, a Carrot foi uma personagem que eu gostei muito. Ela é bem engraçadinha, contrasta bem junto com o Chopper, Garchu. No mais, eu achei ela divertida e traz esse sentimento de querer explorar o mundo, né? Ela saiu de sua casa, uma pessoa ainda bem inocente em relação a tudo que acontece nesse mundo de One Piece. E cara, a forma Sulong é uma coisa linda de se ver. Com certeza a mais bonita de todas as formas Sulong que apareceram até agora. Mas tirando isso, de fato, ela não mostrou muito até agora. Mesmo estando pouco tempo, né? Tirando a destruição dos navios Torta lá da Big Mom, com certeza, se no futuro ela for confirmada como um membro do bando, ela sem dúvida vai ser a personagem que ficaria no final desse ranking, sabe? Ela seria a personagem mais fraquinha, assim podemos dizer. Enfim, pra não gastar muito tempo com ela, né? Nosso próximo colocado é Yamato. Calma, não me xinga de novo, eu juro que é a última vez que eu tô fazendo isso. Mais uma menção honrosa, mas se fizesse parte do ranking, ele que ficaria em 11º e a Carrot em 12º. Yamato é o brabo, simplesmente chegou chegando e conhecendo Eiichiro Oda. Ele tem muito potencial, essa é a palavra, tem muito potencial para muitas cenas incríveis com ele. Ele já demonstrou força, já demonstrou carisma e isso já gerou alguns quadrinhos muito engraçados com o Momonosuke, com a Shinobu, por eles simplesmente não entenderem, eu sou Oden, né? Eu sou Oden. Mas é isso. E o próximo colocado é Going Merry. Calma. Agora eu tô brincando de verdade. O Merry e o Sunny são quase como personagens, realmente. São quase como são membros da tripulação, podemos dizer. Mas foi só uma brincadeira. Senão eu teria que falar de Vivi, eu teria que falar de outras pessoas aí mais. Essa frota tem 5.000 homens. Eu coloquei esses dois últimos que eu falei no vídeo, pra não precisar colocar nenhum do bando de verdade em último. Só que agora parando de enrolar de verdade, que eu sei que vocês vão falar isso nos comentários, o 10º lugar é Jinbe. Jinbe em 10º colocado, eu sei que ele provavelmente é um personagem muito amado aí pelos fãs da obra. Ele é um tritão, né, o que acaba tendo uma relação com Arlong, que aí acaba se relacionando com todo o fundo dramático da Nami. E ele foi um dos grandes responsáveis por tirar o Luffy de um momento de depressão, né? Que foi quando ele perdeu o Ace. E até por isso o Luffy respeita muito ele. E algo que eu gosto muito no Jinbe é como ele respeita seus companheiros. Como ele mesmo disse, ele pode ser o Jinbe, o Cavaleiro do Mar, um ex-Shichibukai, um Capitão dos Piratas Sol. Mas o seu título mais importante é o Timoneiro do Bando do Chapéu de Palha. As chegadas dele, tanto em Whole Cake, mas principalmente em Wano, são momentos que eu gosto bastante. Mas eu não vejo o Jinbe ainda com momentos tão marcantes a ponto de deixá-lo em uma posição mais alta no ranking. E ele é relativamente mais sério que os outros membros do bando, é divertido ver como os outros tratam. Tem um quadrinho no mangá que ele tá fingindo ser parte da tripulação do Kaido junto com a Robin, que eu admito, ri. Mas é isso, Jinbe em 10º lugar. E em 9º lugar nós temos o Chopper.
Tony. O passado dele com o Dr. Hailuluki é muito emocionante e o sonho dele é lindo, mas pra mim eu coloquei ele mais abaixo, porque eu acho que desde que entraram no Novo Mundo o Chopper tá meio sumido, sabe? Eu achava o Chopper bem engraçado, ele é bem inocentezinho ainda, né? Mesmo quando ele foi enganado pelo bando falso, tá ligado? Tipo, óbvio que não era eles, mas o Chopper acreditou. E o Monster Point era sempre algo que chamava minha atenção, principalmente em Enies Lobby. E agora pra mim, no Novo Mundo, eu acho que ele tá sumido, sabe? É claro, ele curou a praga do Queen lá, que o Luffy tinha sido contaminado. E se ele conseguir curar todos da cidade de Ebisu, vai ser muito foda. Mas diferente do Sanji, que as funções deles no bando, a especialidade deles, a do Sanji, por exemplo, praticamente guiou a trama em Whole Cake, pra mim o Chopper tá um pouco sumido. Ele nem tá tendo lutas tão marcantes assim. O 8º lugar agora é do Brook. A história do Brook com a Labum, do bando do Brook com a Labum, é realmente algo que me faz chorar. E com o bando do Luffy, toda aquela história em Trailer Bark, o Brook arrumou esperança novamente, ele tava sem sombra, ele não tinha como sair daquela neblina. E agora, com seus novos amigos, que não são tão mais novos assim, considerando o número de capítulos que isso já aconteceu, ele vai conseguir voltar pra ela, cumprir a promessa que ele fez. E aí ele canta Saki no Bink pra alegrar todo mundo depois de uma batalha. O Brook pra mim brilhou em Whole Cake, fez a cópia do Road Poneglyph, já segurou uma velhinha pro Zoro, já assombrou uma rapaziada aí. E eu ainda nem falei que ele é um tarado de carteirinha, que havia calcinha de todo mundo, apanha bastante, mesmo sendo puro osso. Mas, cara, tem uma cena que ele consegue, que é o puro Thug Life. Enfim, Brookão da massa, 8º lugar, podia estar até mais em cima. E a 7ª colocada aqui é a Nico Robin, a Robin que especialmente é uma das minhas personagens favoritas da obra, se eu não me engano a minha segunda Mugiwara favorita. Eu não sei muito bem o porquê, eu sei que eu já falei que todos os Mugiwaras têm uma história boa, uma história interessante, mas a da Robin te deixa com peso no coração, sabe? Ela sofreu o Buster Call, passou toda a vida dela, né, sem um lar, depois que perdeu aquele gigante lá, agora eu esqueci o nome. E aí chega a Enies Lobby, né, a Robin acaba sendo o pivô de um dos melhores arcos de One Piece. Muitos consideram o melhor arco de One Piece, né, e arco de resgate sempre é muito bom, se você parar pra pensar. Whole Cake, Marineford e Enies Lobby. E tem cenas marcantes lá em Enies Lobby, a Robin gritando que quer viver, né. Lá ela finalmente percebe que se encaixou em algum lugar, né, que encontrou amigos e que fariam tudo por ela. Sem ela o Luffy não ia conseguir e também a gente não ia saber do século perdido. Então acaba sendo personagem-chave na obra. E eu acabo lembrando de vários momentos engraçados, mesmo ela sendo uma personagem mais séria, quando ela tá entrando pro bando, né, e aí o Zop fica todo cagado de medo. Tem uma parada que eu lembro, que acho que é depois do resgate em Enies Lobby, que o Sanji vai abraçar ela daquele jeito, o Sanji, e ela só dá um passinho pro lado, o Sanji bate de cara. Mas sinceramente tem uma parada que eu tenho que falar que é impecável. Eu acho que eu sou meio bobo, inclusive, por rir disso, talvez não seja tão engraçado, mas ela pegando nas bolas do Frank pra convencer ele a entrar no bando, nossa, cena nada mais, nada menos do que genial. E outros momentos com o Frank bem legais também. E o nosso 6º lugar também é uma mulher, a Nami, a única que sobrou, né? Teve um comentário no vídeo do ranking que eu fiz uns anos atrás, que o cara falou que odiava a Nami, que ela era uma personagem que não servia pra nada, só servia pra botar fanservice. E é verdade sim, tem muito eti em cima da Nami, mas eu sinceramente discordo muito que ela seja inútil. Primeiro que sem a Nami o Luffy não chegava a lugar nenhum, né? Era capaz de ele ficar igual o Kinemon e os outros samurais lá quando perderam depois que saíram de Wano, perdendo cada companheiro de ilha em ilha. E a história dela com Arlong também é muito interessante e muito pesada. É só você ver quando ela esfaqueia várias vezes o próprio braço só pra tirar a tatuagem do bando dos homens peixes que ela tinha. E também tem o fato dela ter entendido, dela ter reproduzido exatamente os atos que a mãe adotiva dela fez uma vez no passado, no caso a Belemere. Mostra como a Nami carrega os ensinamentos que ela recebeu até hoje. A Belemere não mentiu pro Arlong, dizendo que a Nami e a Nojiko não eram suas filhas, assim como a Nami também não mentiu pra Uchi, dizendo que o Luffy não iria se tornar o rei dos piratas. Que mostra a confiança e os laços que ela tem com seu capitão, que salvou a vida dela, né? Eu acho isso bem profundo, sinceramente. Quanto à questão do eti e do fanservice, realmente, quando tem demais, é complicado. Mas serve bem para trazer momentos cômicos, né? Os exageros funcionam bem. Por exemplo, o Sanji
quando vê a Nami de novo depois de 2 anos, simplesmente explode lá de tanto sangue que sai do nariz. E outro grande exemplo, o soco de felicidade, que não mostra nada, né, mas a gente sabe o que eles viram. Famoso soco de felicidade. Além disso, algo que eu via bem mais presente antigamente são as habilidades de ladra. A Nami é bem gananciosa, mas de certa forma eles não saqueiam pra valer como piratas de verdade. E esse era um elemento bem mais visto nela, na minha opinião. E agora, em quinto lugar, o homem, o rei, o deus, nada mais nada menos do que God Usopp. Eu admito que quando eu comecei a fazer a lista, o Usopp tava mais em cima e foi caindo conforme eu fui pensando. Só que mesmo eu tendo algumas ressalvas, não dá pra ignorar o tanto de coisa foda que esse cara fez. Coleciona momentos marcantes desde que foi apresentado e não parou mais. Por exemplo, quando ele foi desafiado em Loguetal a provar que era filho do Yasop, usando suas habilidades de mira de pontaria, ele acertou sem dificuldade uma joia e uma coroa, sei lá quantos metros de distância. Além disso, venceu um dos principais tritões do bando do Arlong na base da martelada, incorporou o Sogeking, o rei da Ilha dos Atiradores. Foi nada mais nada menos um homem que ateou fogo na bandeira do governo mundial. Ele ainda desafiou seu próprio capitão para não abandonarem o navio por causa do amor que ele sentia ao Merry. Depois ainda ficou obeso na time skip. E é claro, o ápice, o momento de ápice disso tudo, que é quando o rei se torna um deus. O momento em que ele acerta um tiro certeiro e dificílimo pra desmaiar a Sugar e salvar todo mundo que tava lá em Dressrosa na luta contra o Doflamingo. Ali foi o auge, o único homem que custava 5 estrelas na caçada do Doflamingo. E eu ainda nem falei que ele é um mentiroso profeta. E as únicas ressalvas que eu tenho sobre o Usopp são sobre a covardia dele. Porque é verdade, é uma característica do personagem, não é pra ser um problema, mas às vezes irrita. Como por exemplo em Wano, que ele diz que entregaria o plano se fosse capturado. Ele podia estar só brincando, mas conhecendo o personagem, eu realmente faria isso. Mas só isso não apaga o quão incrível o Usopp é. E é claro, eu sei que eu botei o Sogeking aqui no meio, a gente não tem certeza se eles são os mesmos personagens, mas é uma teoria que eu acredito. Eu ainda esqueci de citar que ele é o cara que é tão depressivo, tão deprimido, que é uma espécie de predador natural pro fruto da perona. Simplesmente incrível, Deus Usopp. E o quarto colocado do ranking é Roronoa Zoro. Zoro é muito provavelmente o personagem de One Piece com mais momentos épicos, mais momentos marcantes. Pode ser o Luffy, mas eu não me assustaria se fosse o Zoro, na verdade. E é exatamente por isso que ele tá nessa posição. É muito impacto quando o Zoro está presente. Quando ele tá cortando o Mr. One, quando ele tá cortando o Kako, quando ele tá cortando o Pika. E ele corta um monte de outras pessoas no anime, e até um dragão, e ele corta até o fogo do Kaido. Mas, brincadeiras à parte, o Zoro não se restringe a só cortar. Por exemplo, a cena que eu acho que eu não vou conseguir passar o quão épica é aqui, que é quando ele toma a dor do Luffy. Aquilo lá prova que o Zoro morreria pela tripulação, e eu não tenho dúvidas disso. E tem outra cena também que eu gosto muito, que é quando ele corta a Monet. Mas nesse caso é diferente de só cortar, porque aqui não se trata de habilidade de espadachim. Ele cortou uma usuária de Logia sem usar hack, simplesmente por impor medo, por impor respeito. Foi o puro desespero que ela sentiu naquele momento. E é isso, o Zoro vai ser o melhor espadachim do mundo. Ele jurou, quando perdeu para o Mihawk, que nunca mais seria derrotado. Para alcançar esse objetivo, ele aceitou treinar com o próprio rival, para assim ele cumprir a promessa que ele fez a Kuina. Algo que eu teria para falar de ruim do Zoro, para mim ele ficou muito sério depois da time skip. Eu mudaria isso, mas ele meio que voltou ao seu normal agora em Wano. O Zoro que derrotou toda a Baroque Works em Whiskey Peak, e o Zoro que tá agora em Wano, esse sim é o Zoro, esse sim é o personagem. E não posso esquecer de coisas essenciais do personagem, como a rivalidade dele com o Sanji. Ele ficou zoando o Sanji o tempo inteiro depois da time skip, porque ele foi o primeiro a chegar lá. E é muito impressionante, cara, é muito incrível como o Oda sempre consegue renovar essa piada do Zoro se perder, do Zoro não saber pra onde tá indo. Enfim, Zorão da massa, podia estar mais em cima, e só não tá porque eu sou Team Sanji. Então vamos agora entrar no top 3, finalmente chegamos, com o personagem Super Franky. A realidade do... Passarinho cantando. A realidade do Franky é que ele é um personagem que nunca me decepciona.
Claro, mesmo ele tendo sido uma espécie de antagonista no início, foi parte da desconstrução do personagem pra gente ver que ele é bem sentimental. Mesmo sendo um ciborgue que gosta de refrigerante, a famosa cola do Frank, e aí isso gera vários momentos cômicos, principalmente com os personagens mais infantis do bando ficando sempre muito impressionados porque ele é um ciborgue, e ele é incrível, e ele é o Frank, e ele virou o Super Shogun, e ele é um Megazord dos Power Rangers. O Frank não dá ponto sem nó, ele já encarou os Numbers, já deu uma lambretada na cara da Big Man, isso porque ele sabe que ele tá do lado do homem que vai se tornar o Rei dos Piratas, então não tem o que temer. E ele também construiu o Sunny, que é o navio que vai viajar por todos os mares. Super! O Frank é determinado demais, também é muito engraçado. Eu já falei aqui de uma das cenas mais what the fuck, que é a Robin pegando nas bolas do Frank. As expressões do Frank, cara, sensacional. E depois disso, não sei se vocês perceberam, o Frank sempre joga um papo pra cima da Robin, né? E o auge do personagem, né, que é a luta contra o Mr. Pink em Dressrosa. É impressionante como num arco desses, a luta que consegue roubar a cena é Frank contra Mr. Pink. Nossa, deve estar com muito barulho de passarinho. Aquilo ali foi briga de macho, ali foi macho contra macho, suplex pra todo lado, Mr. Pink soltando mais suplex que o Brock Lesnar, flashback do vilão. E mais importante, o Frank sai como vitorioso, respeitando o cara que surpreendeu a todos quem tava assistindo, né? E ele teve que mudar seu corpo pra ficar um super corpo, e por isso ele é um super personagem. Tá ficando horrível isso, eu sei. Mas agora, vamos para o segundo lugar do ranking, que é o cozinheiro desse bando, Sanji. Cara, o Sanji é um personagem completo. A história dele é algo emocionante. O que ele sofreu quando ainda tava com a Guerra 66, apanhava dos seus irmãos, teve que usar uma máscara de ferro, perdeu a sua mãe, precisou fugir de toda essa dor, né? Era visto como uma falha pelo seu pai. E aí depois ele fica preso naquela pequena ilha deserta com o Zeff. E ali ele encontra a primeira pessoa na vida que realmente o ajudou, tirando a Reijuna, que realmente salvou a sua vida, disposto a ficar 85 dias sem comer. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o Sanji uma vez e vocês vivem comentando naquele vídeo que eu passei uma informação errada de que o Zeff perdeu a perna no mar, e realmente eu acabei usando a versão do anime por ser a que eu lembrei no momento, mas o Zeff na verdade comeu a sua própria perna. E aí todo esse sofrimento que o Sanji teve que passar, né, influenciou nos valores, no caráter que ele tem hoje, como nunca bater em uma mulher, nem em legítima defesa. Ele jamais desperdiça comida e ele jamais deixa alguém passando fome, e ele jamais usa suas mãos pra lutar, né? Somente as pernas, porque as mãos são pra cozinhar, o papel de um cozinheiro, que é alimentar outras pessoas, tudo porque ele sabe como é passar fome, né? Então eu acho que são valores bem legais que o Sanji passa, apesar dele ser um mulherengo, disposto até a entrar em lugares que não deve, usando sua invisibilidade. Sanji sempre mais disposto a salvar as mulheres do que os homens, mas mesmo assim ele tá sempre lá quando precisa. Por exemplo, quando ele salva o Usopp do Enel e recebe um ataque em cheio daquele raio do Enel, e isso só serve pra acender o seu cigarro. Grande momento, épico. Tem também ele salvando toda a sua família em Whole Cake, mesmo ele odiando todos eles. Momentos depois de usar o hack da observação para desviar de um tiro de bala do Katakuri. Protegeu a galera contra o Doflamingo, protegeu contra o Vergo. E quem falar em perna trincada vai ser expulso do vídeo, ok? Perna de cristal é o caramba. Já proporcionou Mr. Prince, já proporcionou Soba Mass e, é claro, quase virou um Okama. Ou podemos dizer, virou um Okama por um período. Como ele mesmo diz, teve que passar pelo inferno durante esses 2 anos de time skip. E também vários momentos impactantes juntos da Nami, né? Não só isso, já foi parar no corpo dela por causa dos poderes do Law. O Oda, ele gosta de brincar com essa parada de chip, mas, na minha opinião, se tem algum casal que vai sair, se vai sair algum casal aí desse bando, com certeza é Nami e Sanji, tá ligado? Enfim, pra mim Sanji engloba emoção, comédia, drama, quando ele se despede do Zeff, reconhecendo, porque ele sabe que na verdade é ele que é o seu pai de verdade. Por isso tudo, ele é o segundo colocado. Inclusive, tinha mais uma coisinha que eu queria falar do Sanji, mas acho que cabe falar durante nosso primeiro lugar, que é óbvio, é claro, não poderia ser diferente, você já sabe, só faltou ele, o Mugiwara no Luffy. Sim, o Luffy, o protagonista do anime,
E alguns vão falar que é marmelada, mas a verdade é que eu nem ia colocar ele em primeiro, só que quando eu parei pra pensar, não tinha como deixá-lo em alguma posição abaixo disso. Lendo os últimos capítulos do mangá, eu percebi tudo que eu lembrei tudo que o Luffy é, tudo que o Luffy representa. Ele é o primeiro personagem que a gente se apega, que a gente tá acompanhando desde sempre, porque ele vai realizar o sonho dele, ele vai se tornar o rei dos piratas. E aí a gente percebe que ele não tá lutando agora contra um Yonko, contra dois Yonkos, só pra alcançar esse objetivo, né? Ele tá lutando pra proteger toda uma nação, pra proteger um grupo de amigos que ele conheceu ao longo de sua jornada, pra ajudar essa nação sofrida, algo que ele faz desde sempre, um pirata de bom coração, e que, é claro, enfia porrada em todo vilão que encontra pelo caminho, sempre com um objetivo maior, não de se tornar o rei dos piratas, mas sim de proteger sua tripulação e proteger seus amigos. Foi assim que saiu o épico soco que ele deu no Bellamy, o soco que ele deu no Crocodile, no Doflamingo, no Arlong, no teaser, no Kaido, um momento que muitos consideram o melhor momento de One Piece, que é aquele soco que ele dá na cara do Tenryubito, não se importando com o perigo de um almirante, ordenou queimar a bandeira do governo mundial para demonstrar amizade pela Robin, preferiu apanhar pro Sanji ao revidar contra seu amigo, que ele sabia que estava magoado, que ele sabia que estava ferido por dentro, e deu o recado, falou que nunca mais comeria se não fosse da comida do Sanji, hack do rei causando vários momentos legais, a luta contra o Katakuri, que ele quebra o espelho, vence ele naquela luta épica, que eu sei que muitos de vocês aí ainda consideram a vitória do Katakuri, aliança com o Lau, teve um Gomu Gomu no UFO aí no meio do caminho, mas a gente releva. Eu já falei num vídeo uma vez que o Luffy é um personagem burro, idiota, mas ele tá sempre lá pra fazer o certo. Mesmo falando isso, também acho que esse fato gera alguns momentos bem engraçados. Por exemplo, o Zoro tendo que lutar contra ele em Whiskey Peak. A sequência toda em Amazon Lily eu acho bem engraçada com o Luffy, com a Boa Hancock. Lá o Oda aproveitou pra brincar com algumas coisas. Cogumelos. Mas é muito foda isso, cara. Será que o Luffy é sexual, mano? Não sei. Porque é impressionante. Mas enfim, por tudo isso e muito mais que eu não consigo lembrar agora, o homem que não consegue pensar, só agir, fica em primeiro lugar, merecidamente. E esse é o final do vídeo, é o final do ranking. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham concordado. Caso não, deixe o seu ranking, deixe a sua opinião aí nos comentários, eu adoro ler comentário. Deixa o like, se inscreve no canal, me despeço aqui, até a próxima e tchau!